Olá meus alunos, tudo bem? Vamos nessa segunda aula, a parte 2 do tema Iluminismo e Revoluções Burguesas, abordar com vocês os principais filósofos da Ilustração que contribuíram para a consolidação e a divulgação das ideias liberais que irão influenciar os grandes movimentos sociais, os grandes processos revolucionários do século XVIII e XIX, tanto na Europa, bem como as suas repercussões aqui no continente americano, tanto nas 13 colônias inglesas, atuais Estados Unidos, na América de colonização espanhola ou América Latina e também na América de colonização portuguesa ou Brasil. Lembrando que trabalhamos em sala de aula que todos os assuntos precisam ser linkados com as competências e as habilidades do Enem. E esse tema que vamos trabalhar nessa videoaula, as revoluções burguesas, iluminismo e revoluções burguesas, estão relacionadas à competência 3 da área de ciências humanas. Compreender a produção e o papel das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos sociais, movimentos sociais e conflitos. Já que o tema central são as revoluções burguesas, as grandes rupturas políticas, os grandes processos de transformação nos regimes de governo, nas instituições, nas práticas sociais, nos sistemas econômicos, nas relações sociais, nas relações de poder e também na cultura, essa discussão vai ser muito pertinente, vai ser muito relacionada ao objetivo dessa nossa temática. Nessa segunda parte da nossa aula, vamos trabalhar com vocês os principais filósofos do movimento iluminista ou da Ilustração. Podemos citar aqui o filósofo inglês John Locke, que tem como contribuição a teoria do contrato social. O outro contratualista também é o suíço que viveu na França, Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau. Voltaire, pensador francês do século XVIII, e o conhecido Barão de Montesquieu e sua teoria da divisão ou separação dos poderes. Dentre esses pensadores, alguns deles já viveram um século antes das revoluções burguesas. Voltaire, por exemplo, é um dos personagens ligados a um processo político ocorrido na Inglaterra, que também iremos trabalhar, que foram as chamadas revoluções inglesas do século XVII na Inglaterra. Essas revoluções, chamadas de revoluções inglesas ou revoluções burguesas, também repercutirão e influenciarão os processos revolucionários que ocorreram na França no século XVIII, bem como em outras áreas do mundo, como Estados Unidos, América Latina e Brasil. John Locke, filósofo inglês, que vai contribuir significativamente para a afirmação do pensamento científico moderno, assim como outros que já citamos, como René Descartes, Francis Bacon, vamos citar também Isaac Newton e muitos outros cientistas e intelectuais que estão nesse caldo cultural, que estão nesse caldeirão filosófico, intelectual, que é o chamado movimento da Ilustração. Nem todos são filósofos, alguns são matemáticos, outros são físicos, outros são cientistas, enfim, mas o importante é relacionarmos a esse panorama, a esse contexto de ideias que vão agitar o mundo no século XVII e principalmente o século XVIII, que o historiador inglês Eric Hobsbawm chamou de a Era das Revoluções. John Locke valorizava na sua teoria do conhecimento empírico a importância da experiência como forma de construir o conhecimento nas suas diversas áreas. Esse método que destaca a importância da experiência, o chamado método empírico ou empirismo. Você estuda muito isso em filosofia. Conhecimento adquirido através da experiência. E neste método, que ressalta além da importância da experimentação, destaca John Locke que a verdade é buscada através da estimulação dos sentidos,
as percepções sensoriais, ou seja, a relação do homem, a interação do homem com o seu meio social, o seu meio cultural. E a este método ou fundamento filosófico é denominado de empirismo. Tem uma obra de Rousseau em que ele aborda a teoria do conhecimento, a chamada teoria da tábula rasa ou tábua rasa, em que ele afirma ser o homem, ao nascer, uma folha de papel em branco a ser preenchida, de que não há conhecimento pré-nascimento. Todo conhecimento se dá da relação e da interação do homem com o seu meio. Essa folha de papel em branco, que é a mente humana, vai ser preenchida pelo campo da experiência. Entretanto, meu aluno, o que é mais relevante, além de discutir a contribuição de John Locke para a ciência moderna, para o cientificismo moderno, o chamado empirismo, ele também contribuiu no campo das ideias políticas, em que alcançou muita repercussão, inclusive é um dos pioneiros de uma corrente filosófica chamada liberalismo político. Locke viveu ali nas últimas décadas do século XVII, em que estavam ocorrendo na Inglaterra as chamadas revoluções inglesas, Guerra Civil, a ditadura puritana de Oliver Cromwell, a restauração da monarquia, a chamada Revolução Gloriosa de 1688. Acompanhe aqui no nosso canal CCA Tube 2 essas aulas que vão te dar toda uma base para ampliar o seu conhecimento sobre a competência 3. E presenciando ali aqueles movimentos revolucionários que influenciaram muito o seu pensamento, John Locke formulou uma teoria, que podemos assim definir a sua teoria como a chamada teoria. Vou abrir aqui um novo slide para nós ilustrarmos aqui um pequeno resumo. Deixa eu encontrar aqui um novo slide. Que nós vamos chamar de teoria do contrato social, ou contratualismo, que você encontra também em outros pensadores, como por exemplo Thomas Hobbes, que é um dos teóricos do absolutismo no século XVII, e também Jean-Jacques Rousseau, que discutem acerca da teoria do contrato social. Na sua teoria do contrato social, ou contratualismo, com algumas diferenças, com algumas características que o diferem de pensadores como, por exemplo, Thomas Hobbes e Rousseau. Para John Locke, no seu pensamento filosófico, a humanidade vivia inicialmente num estado natural, o chamado estado de natureza. E nesse estado natural, o homem vivia em uma realidade na qual não existiam leis, não existiam governo, não existiam instituições, não existia nenhum tipo de mecanismo de organização, controle ou disciplina social. Cada indivíduo, diz John Locke, defendia com as suas próprias forças os seus direitos naturais, como a vida, a liberdade, a segurança e principalmente a propriedade. A propriedade é citada por ele como um dos direitos fundadores da sociedade civil.
antes mesmo de existir o Estado na definição como nós o conhecemos, o homem ele já era dotado de alguns direitos que nascem conosco, que ele chama de direitos naturais: a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, e outros direitos fundamentais. E que em algum dado momento os indivíduos passaram a estabelecer uma espécie de conflito, uma espécie de estranhamento. Alguns indivíduos passaram a violar o direito do outro, passaram a ultrapassar os limites da convivência social e se instala uma guerra civil. Aquilo que Hobbes também falava lá na sua obra O Leviatã, a guerra de todos contra todos. Muito embora Thomas Hobbes vá dar uma outra solução a esse estado de guerra, e para John Locke, para preservar os seus direitos fundamentais, a sociedade chega a um acordo racional entre os indivíduos, em que ele chama de contrato social, ou seja, um acordo social, através do qual os indivíduos, escolhendo alguns representantes da sociedade, dão origem a um governo civil, ou seja, um governo que é escolhido, que é legitimado pelo consentimento dos indivíduos que compõem a sociedade. E através dessa forma, desse mecanismo racional, nasceu o Estado. Portanto, para John Locke, o Estado é obra da sociedade através de um contrato social, cujo papel do Estado é garantir esses direitos naturais, esses direitos fundamentais, principalmente a vida, a liberdade, a segurança e a propriedade. Para garantir tais direitos foram criados os governos, diz John Locke na sua obra Primeiro e Segundo Tratado do Governo Civil, onde a função do governo ou do Estado é garantir os direitos individuais ou direitos fundamentais do cidadão. E no momento em que o Estado passa a desrespeitar, passa a violar estes princípios, a sociedade não só resiste aos governos, como podem exercer o direito a destituí-los, ou seja, derrubá-los do poder. O chamado direito à sublevação. A sublevação, no pensamento de John Locke, seria a rebelião do povo contra o governo. Sempre que o governo violar os direitos fundamentais, sempre que ele atentar contra os direitos fundamentais do cidadão, ele está descumprindo a sua natureza política, ou seja, ele está quebrando o contrato social. E a mesma sociedade que delegou o poder, que autorizou e reconheceu o exercício legítimo desse poder, irá questioná-lo e destituí-lo. Tem uma frase dele em que ele diz: sempre que houver opressão, haverá reação. Sempre que houver opressão, haverá reação. Haverá reação. Bora tentar entender isso, pessoal? O que seria a opressão? A tirania, o Estado opressor, o Estado que atenta contra os direitos fundamentais do cidadão, como é o caso das monarquias absolutistas existentes na Europa, no século XVII, XVIII. E toda forma de poder opressor deverá ser questionada, até mesmo desobedecida e destituída, derrubada do poder pela própria sociedade civil organizada. O que é a reação? É o direito à revolução. Ou seja, onde houver absolutismo, haverá movimentos sociais para romper essas estruturas de poder. Então, através desse pensamento político, Locke explica as origens e as funções do Estado. O Estado nasce da sociedade para defender os direitos fundamentais da própria sociedade.
Não havendo essa forma de garantia dos direitos naturais, caberá à sociedade o direito e até mesmo o poder de derrubar os governantes. Essas ideias vão estar muito presentes na Revolução Inglesa, vão marcar com muita ênfase os textos produzidos durante a independência das 13 colônias, como por exemplo a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Estarão presentes em movimentos aqui na América Portuguesa, como o caso da Inconfidência Mineira, e vários outros movimentos, como também a Revolução Francesa e muitos outros, cujos fundamentos filosóficos elementares vão ser justamente as ideias do liberalismo político. Então, assim, resumimos a teoria do liberalismo político, teoria contratualista, teoria do contrato social. E assim, dando seguimento, né, a nossa abordagem, os demais pensadores do iluminismo né? O físico e matemático inglês Isaac Newton, que também é uma referência nesse processo de construção do pensamento científico moderno, é o intelectual que vai contribuir para a elaboração do que se chama de fundamentos da física moderna. Newton é um dos intelectuais que contribuíram para a revolução científica do século XVII, muito importante também para a construção do pensamento liberal iluminista. Para Newton, assim como para outros cientistas, a natureza não é governada por leis misteriosas, leis insondáveis, ou seja, que não são passíveis de explicação. É possível explicar as leis da natureza, como a lei da gravitação universal, por exemplo, as chamadas leis naturais. O universo é regido por leis naturais, não havendo intervenção divina, havendo, na verdade, um conjunto de mecanismos inerentes aos próprios fenômenos da natureza, que eles chamam de leis universais ou leis racionais, ou seja, que podem ser explicadas através da ciência, ou seja, através das experiências, através das leis gerais ou teorias, sendo para isso utilizado o conhecimento e o raciocínio matemático. Temos também no iluminismo, sobretudo o iluminismo francês. Já estamos aqui no século XVIII. O iluminismo francês, em que a França, no século XVIII, é um modelo clássico de monarquia absolutista e de sociedade aristocrática. Como o pensamento liberal iluminista ele se coloca contra toda forma de poder opressor, toda forma de tirania, de atraso, de tradição ou de ignorância, todos os sistemas tradicionais de poder, de crença, de cultura, de comportamento, de práticas ou de instituições devem ser abolidos. Na França haverá também uma luta, né, em que muitos pensadores, influenciados por outros precursores, como John Locke, por exemplo, também defenderão a ênfase dos direitos naturais, a necessidade de que o homem busca a sua felicidade, ou seja, a sua realização pessoal, a sua realização material individual. Muitos pensadores do iluminismo vão identificar-se, vão apropriar-se das ideias do liberalismo. E Voltaire, que é na verdade o pseudônimo, o apelido de um intelectual cujo nome é François-Marie Arouet, cujo pseudônimo é Voltaire, muito influenciado pelas ideias de Locke, Voltaire também defendia os direitos naturais do homem,
que devem ser garantidos pelos governos, ou seja, a visão do Estado liberal, o Estado que é regido por uma ordem jurídica e política, na qual a função básica do Estado é a garantia dos direitos. Não chegou a ser um democrata, pois nas suas ideias, nos seus discursos, nas suas obras, Voltaire fala de maneira muito direta, muito perceptível, muito clara, de que ele era ligado à burguesia, à burguesia liberal ou à burguesia esclarecida da Europa, como é o caso da França. Há textos que dizem que Voltaire chegou a proferir algumas palavras no sentido de que o poder deve ser exercido pelos esclarecidos, pelos ilustrados, que até os reis deveriam ser assessorados por filósofos. Aí porque você entende essa conotação mais elitista, né? Mais ligada a grupos que já venham se organizando na Europa e que vão buscar espaços de poder, vão liderar movimentos de contestação, grandes rebeliões políticas que vão levar essa burguesia ao poder. Então não é necessariamente um democrata. Chegou a defender o modelo de uma monarquia ilustrada, em que os reis deveriam ser assessorados por intelectuais, ser assessorados por acadêmicos, por homens de ciência, pessoas esclarecidas. Quem são os esclarecidos na visão dele? Claro que todos nós somos. Entretanto, na visão dele, que aí você tem que considerar os grupos sociais, as suas práticas e as suas ideias. Ele está se referindo em seu discurso à burguesia. Na sua obra Cândido, ou O Otimismo, que é uma das mais importantes, Cartas Inglesas, Cândido, Zadig, que é uma outra obra literária de Voltaire, ele demonstra que a razão é importante na produção do conhecimento social. É muito crítico, até com uma certa acidez, a tudo aquilo que ele considera ser limitador do desenvolvimento humano. Ele critica com muita força a igreja e as religiões organizadas, dizendo que a igreja é uma instituição reacionária, conservadora, inimiga dos intelectuais, que através da Contra-Reforma, da Inquisição ou Santo Ofício, implementou uma dura perseguição àqueles que discordavam do seu pensamento. Os textos dele batem muito pesado na igreja e nas religiões. Também criticava os costumes aristocráticos da sociedade francesa do século XVIII e o modelo político vigente na França, a monarquia absolutista na figura dos reis Bourbons. Outro aspecto também da teoria de Voltaire é a sua defesa a respeito da liberdade intelectual. Você pode até anotar aí que ele é defensor da liberdade de pensamento e expressão, ou liberdade intelectual, poderíamos entender também como liberdade de imprensa, e é atribuída a ele essa frase que fecha esse slide aí, né, em que ele teria dito: não concordo com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Ou seja, não concordo com nada que você diz, não aceito nada que você fala, mas sou capaz de dar a minha vida para garantir o seu direito de falar, ou seja, o seu direito de pensar e expressar o seu pensamento. Um dos fundamentos do liberalismo é a liberdade intelectual, a liberdade de pensamento e de expressão. O Barão de Montesquieu, que é um jurista, né, um homem ligado ao mundo do direito, Charles-Louis II Montesquieu, o Barão de Montesquieu, um nobre francês, autor da obra Cartas Persas, no qual ele cria um personagem que seriam os reis da Pérsia, que teriam feito uma viagem à França, governada pelo rei Luís XIV, e no roteiro dessa obra, no texto dessa obra, ele criticava de forma irônica, né, todos os costumes, as práticas sociais
e a violência do Estado, os abusos de poder cometidos pelo Estado francês durante a dinastia Bourbon. Os Bourbons são os déspotas, os monarcas absolutistas franceses até o século XVIII. E também criticava a Igreja Católica. Ou seja, Montesquieu, assim como John Locke, assim como Voltaire e muitos outros, critica, combate as práticas, as ideias e as instituições do antigo regime. Portanto, um pensador liberal iluminista. A sua obra mais célebre, mais famosa é O Espírito das Leis, L'Esprit des Lois, em que ele vai influenciar muitas cartas modernas, muitos documentos de natureza jurídica e política, como a Declaração de Independência das 13 Colônias, lá no contexto da independência americana, que vamos estudar ainda. Ele também influenciou a Revolução Francesa, que é a mais conhecida das revoluções burguesas, cujo objetivo era justamente a derrubada do antigo regime na França. Montesquieu afirma que não há um governo ideal. Cada forma de se governar um Estado e as suas leis deve obedecer a um determinado contexto ou período histórico e determinadas condições concretas. Ele diz que o clima influencia, a cultura influencia, a geografia influencia, de que países mais temperados, de clima mais frio, deveriam ter uma monarquia constitucional, países mais tropicais, com clima mais quente, deveriam ter um outro regime de governo, que seria a república. Ou seja, o pensamento dele não é imune, né, a críticas. Isso aí é determinismo, né? A cultura não vai determinar nada, a geografia não vai determinar nada. Lá na nossa competência 1 a gente vai discutir determinismo geográfico, determinismo cultural, etc, etc, etc. Mas na visão dele, cada país vai ter um governo de acordo com o clima, a geografia e a cultura. Ele é, na verdade, defensor da monarquia constitucional. Esse é o modelo de governo que ele defende. O modelo de governo que foi implantado na Inglaterra no século XVII e que ele defenderá também para a França. A sua teoria mais conhecida é a teoria da divisão ou da separação dos poderes. Teoria da divisão dos poderes. De que o poder do Estado ele é tripartite, ele é composto por 3 esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário, e esses poderes devem ser independentes um do outro, harmônicos e equilibrados, não devendo haver a excessiva concentração de poder. Quando se concentra demais o poder nas mãos de uma única pessoa, em uma única instância, diz Montesquieu, o poder tende a tornar-se autoritário, tirânico, ou seja, ditatorial. É da natureza do homem abusar do poder que lhe é confiado ou que lhe é conferido. Todo homem no poder abusa do poder, diz Charles-Louis Secondar Montesquieu. Para que isso não ocorra, deve haver, portanto, uma independência, ou seja, um equilíbrio entre os 3 poderes, de forma a garantir a liberdade dos cidadãos e impedir que os poderes tenham força excessiva. Quando você vê, por exemplo, o Congresso, o Poder Legislativo, derrubando vetos do Executivo, ou mesmo você vê o Executivo vetando decisões do Legislativo e o Judiciário atuando como guardião da Constituição, mediando as crises entre os poderes, você vê na prática a aplicação da teoria do Barão de Montesquieu. Somente o poder faz parar o poder. Freios e contrapesos, teoria da divisão dos poderes. Vamos destacar agora os enciclopedistas. Os enciclopedistas, como ficaram conhecidos no século XVIII, o médico Denis Diderot e o matemático Jean d'Alembert.
Denis Diderot e Jean d'Alembert, que foram responsáveis pela publicação de uma obra conhecida como a Enciclopédia, que na sua primeira edição teve 20 volumes e que chegou depois a 35 volumes, publicada no século XVIII, entre 1751 e 72. Essa obra vai reunir toda a produção científica, filosófica, literária, acadêmica, política dos iluministas. A ideia era divulgar o iluminismo nos salões, nos cafés, nos círculos literários, sobretudo para a elite francesa. Não pense que o iluminismo é uma filosofia muito ampla, no sentido mais popular do termo. Os iluministas são intelectuais burgueses que têm um projeto de poder. Derrubar o absolutismo, modernizar as instituições e criar leis capazes de favorecer o livre comércio e o pleno desenvolvimento do capitalismo. Mas na definição deles mesmos, a ideia seria a propaganda das luzes, ou seja, a divulgação das ideias do iluminismo. A propaganda das luzes. O que são as luzes? O pensamento ilustrado, o pensamento iluminista do século XVIII. A obra foi proibida logo após sua publicação, depois disseminando-se em clubes, em lojas maçônicas, em circuitos literários mais fechados. Aqui a capa da enciclopédia, Dicionário da Razão e da Ciência, e a contracapa, frontispício é a segunda capa, representando a concepção do conhecimento. Aqui a deusa, que é a razão, né? De onde se expande um feixe de luz, a iluminar a humanidade, tirar o homem da ignorância e criar a era do esclarecimento, como diziam os iluministas. Muito cuidado com essas ideias, porque elas não são únicas. Existem muitas outras compreensões filosóficas. A cultura africana, a cultura indígena, as chamadas cosmologias, a cultura da Ásia, a cultura da África, a cultura da Oceania. Esse é um pensamento filosófico, fundamento da construção do mundo contemporâneo e da civilização ocidental. É uma cultura ocidental, ligada às civilizações modernas, mas não é a única forma de cultura, de conhecimento e de pensamento. Para concluirmos, vamos destacar o suíço Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau, que viveu na França na época da Revolução Francesa, contribuiu com seus textos para a enciclopédia e é considerado um dos mais destacados e influentes pensadores do iluminismo. Teve grande influência também sobre o processo da Revolução Francesa. A teoria de Jean-Jacques Rousseau influenciou um grupo político chamado jacobinos, ou jacobinismo, a pequena e média burguesia radical francesa, que é partidária das ideias de Rousseau. Qual é a ideia básica de Rousseau? Através da teoria do bom selvagem, ele diz que todo homem nasce bom por natureza. O homem é naturalmente bom. A sociedade o corrompe e o torna perverso. A natureza humana é boa, mas a materialidade, a ambição, a ânsia por poder, a ânsia, não é, por status, sobretudo pela riqueza, vai degenerar a boa natureza humana. Destaca como modelo ideal de governo os regimes democráticos, em que o governo é escolhido e deve representar os interesses do povo. E a sociedade deve ser dotada de direitos iguais para todos os cidadãos, independentemente de sua condição ou classe social. Todos os homens nascem livres e iguais permanecem diante da lei. Esse é o pensamento do Rousseau. A igualdade civil ou jurídica. Todos os homens
têm iguais direitos e deveres nas diferentes esferas da sociedade, considerando a sua origem, considerando as suas necessidades, considerando os seus interesses e as suas capacidades. Uma espécie de sociedade ideal, uma sociedade democrática, baseada na igualdade de direitos. Por isso que ele é muito conhecido, o pensamento do Rousseau. Questionava também, no iluminismo, o império da razão, do pragmatismo, do cientificismo, do conhecimento elitista e acadêmico, e destacava que a paixão é importante para a vida do homem. A sensibilidade, o afeto, a preocupação com o outro, que ele chama de cultura cívica, a fraternidade, que não é no sentido religioso, mas a fraternidade social, de que vivemos em comunidade e que devemos considerar as necessidades de todos. Devemos considerar que todos têm direitos aos mesmos benefícios sociais e materiais. Na sua obra O Emílio, que é uma obra pedagógica, ele diz que a educação pode tornar a criança um adulto, né, de boa conduta, de bom comportamento. É da criança que se faz o bom adulto. A ideia de que a educação melhora a vida do indivíduo e evita que o homem seja corrompido pela vida social. O que seria essa corrupção dos costumes? A materialidade, a venalidade, o materialismo excessivo. Estaria ele fazendo uma crítica à sociedade moderna? A sociedade do ter mais do que o ser? A sociedade da ambição, do lucro, da especulação? Essa própria teoria da crítica que ele elabora sobre a ideia de que a propriedade privada é o fundamento da desigualdade social, uma das obras dele, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade, diz que os homens eram bons e viviam livres e iguais na natureza. Todos tinham acesso aos mesmos recursos. Mas um grupo de homens se apoderou das terras, se apoderou dos alimentos, das sementes, das ferramentas, dos meios de produção e passou a instituir a propriedade privada. Isso vai criar a desigualdade humana. Uns possuirão, sob seu controle particular, os bens que antes eram coletivos e usufruídos por todos da comunidade, a classe proprietária, e os outros vão ser excluídos do acesso a esses recursos, a esses bens materiais. Então Rousseau diz que a propriedade privada é a causa de todos os males, é a causa da infelicidade humana, mais uma crítica à modernidade em expansão na Europa. Para resolver os problemas decorrentes do surgimento da propriedade privada, os homens chegam a um acordo, diz Rousseau. Assim como Thomas Hobbes e John Locke, os contratualistas, ele defende que o Estado e o governo nascem de um contrato social. Entretanto, na visão de Rousseau, o que justifica o surgimento do Estado é a necessidade da defesa da coletividade, dos interesses da maioria, dos interesses da população na sua dimensão mais ampla, ou seja, o povo cidadão, o homem cidadão. A soberania está no poder do povo, na vontade da maioria, que ele chama de teoria da vontade geral. O que é a teoria da vontade geral? A teoria de que os governos são escolhidos a partir da decisão da maioria, o que a maioria decide é sempre mais justo, né? E a soberania está na vontade popular, na vontade geral, que é expressa, que é manifesta através do que ele chama de sufrágio universal. Ou seja, os governantes são escolhidos pelo voto da maioria, sem distinção de classe, de renda ou de condição social.
Todo poder emana do povo e em nome do povo deve ser exercido. Soberania popular, democracia igualitária, liderada pelo povo. Aí a contribuição de Jean-Jacques Rousseau. Para finalizarmos essa aula, a aula 2 sobre revoluções burguesas e iluminismo, agora o pensamento econômico, também ligado ao movimento iluminista. Lembre-se que o iluminismo tem duas vertentes. A vertente política, que é o liberalismo político, segundo a qual o Estado nasce da sociedade através de uma deliberação que eles chamam de contrato social, e que a função do Estado é, para a maioria dos iluministas, a garantia dos direitos fundamentais, no caso de Rousseau, a vontade da maioria. E uma outra vertente, além do liberalismo político, o liberalismo econômico, que é também uma corrente dentro do iluminismo, em que as críticas do iluminismo voltam-se não somente contra a natureza centralizadora do Estado absolutista, as práticas abusivas de poder da Igreja Católica e os privilégios de nascimento da aristocracia, como também eles criticam o excesso de interferência, o excesso de intervenção do Estado na economia, porque na época do absolutismo, o modelo econômico que era praticado era o chamado mercantilismo. O que é o mercantilismo? A prática econômica ou o sistema econômico, a política econômica dos estados absolutistas. Se eu entendo que o absolutismo é um sistema que centraliza o poder nas mãos do rei, no campo econômico, o Estado também consolida uma forte presença na economia, onde ele controla os setores produtivos, ele controla a balança de comércio, ele determina quais são as prioridades da economia de um país, ele influencia nas trocas com o estrangeiro, cria os monopólios, ou seja, as empresas que pertencem ao Estado e que concentram a propriedade de determinados setores da economia, e o Estado regula a economia. Mercantilismo, intervenção do Estado na economia. E contra a intervenção do Estado na economia, os economistas defendem o Estado liberal. Ou seja, a liberdade econômica. A economia livre. Livre de quem? Da interferência do Estado. O Estado liberal é aquele que não intervém na economia. A partir do século XX, sobretudo na década de 80 e 90, surge o chamado neoliberalismo, ou teoria do Estado mínimo, através da qual o Estado não deve interferir nos setores estratégicos da economia. A desregulamentação, as privatizações, a flexibilização dos direitos trabalhistas, o câmbio livre. Ou seja, o neoliberalismo ele retoma a um princípio filosófico do século XVIII, segundo o qual a economia é regida por leis naturais, a economia é regida por leis naturais, que seriam as leis da própria economia, ou as leis de mercado, como por exemplo a lei da oferta e da procura. Havendo oferta, haverá procura, havendo procura, haverá oferta, e não cabe ao Estado regular esses processos. O Estado não deve intervir na economia. Toda intervenção do Estado vai atrapalhar o livre desenvolvimento da economia capitalista. Então eles pregam o livre comércio, a livre iniciativa, o livre contrato, o livre cambismo, a livre concorrência. Livre, 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 economia livre. Estado liberal no campo político, no campo econômico, aquele que não interfere, não exerce ingerência, interferência na economia. Quem controla a economia é o próprio mercado, os atores
econômicos dos diversos setores produtivos. A própria sociedade é produtora e reguladora, gestora de riqueza, não é o Estado. Esse é o pensamento deles, tá? Particularmente eu tenho a minha visão, você vai desenvolver a sua e o seu argumento. Dentro do liberalismo, pessoal, haverão duas correntes de pensamento que são chamadas de escolas. A fisiocracia, ou escola fisiocrática, e a escola clássica, também conhecida como escola de Manchester, na Inglaterra. Os fisiocratas entendiam que a economia, o sistema econômico, ele é um sistema orgânico que obedece a algumas leis que lhes são próprias, as chamadas leis da natureza. Por isso que é fisiocracia. Físio é natureza, leis naturais. Cracia, poder ou governo. Economia regida por leis naturais, não intervenção do Estado na economia. Liberalismo econômico. Criticavam a intervenção do Estado, isso já está claro para vocês. Considerando o Estado um entrave, um obstáculo ao livre funcionamento da economia. Para os fisiocratas, atenção, o setor que é mais importante na economia é a agricultura. Valoriza mais a economia quem investe na agricultura. Por isso, o pensamento fisiocrata ele é conhecido também como agrarianismo. Sobretudo na França, uma corrente de intelectuais, os fisiocratas, defendem que a agricultura é a maior fonte de riqueza de uma nação. Ganha muito mais quem desenvolve a agricultura, a produção de matérias-primas que dá suporte aos outros setores, como a indústria e o comércio. Para os fisiocratas, a indústria e o comércio só transformam e circulam as riquezas que são produzidas na agricultura. A agricultura como maior fonte de riqueza. Já os economistas ingleses da escola clássica dizem que a indústria, assim como a aplicação das inovações tecnológicas e o aprimoramento das relações de trabalho, a exploração do trabalho, a reorganização da produção em novas bases racionais, que seria a indústria, o sistema de fábrica, levaria ao desenvolvimento das nações. Você sabe, a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial e ela vai ser o laboratório de observação e de estudo através do qual esses pensadores vão formular suas teorias. Consideravam, por exemplo, que o trabalho aliado ao investimento de capital são a única fonte de riqueza, tanto do indivíduo como de uma nação. Defendiam o individualismo, que é o empreendedorismo, o espírito burguês, e a propriedade privada como um direito sagrado ou fundamental. A função do Estado e da lei é garantir o livre empreendimento e o direito fundamental à propriedade privada. Quem é que tem propriedade privada a ser protegida, a ser garantida? A classe burguesa. Então o liberalismo econômico, assim como o liberalismo político, são filosofias que vão formular ideias no sentido de estruturar o sistema capitalista na Europa e no mundo. Aqui os fisiocratas franceses, François Quesnay, que é um dos representantes da escola fisiocrata, Gournay e Turgot, que chegou a ser ministro do rei da França, Luís XVI, no século XVIII. Os fisiocratas são intelectuais da economia francesa. Defendiam a ênfase ou a ideia de que a terra era a grande geradora das riquezas. Agricultura. Defesa de um capitalismo agrário. Condenavam o mercantilismo e a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado. Um outro representante dessa corrente econômica, da outra escola, que é a escola inglesa, ou escola clássica, é o economista escocês Adam Smith.
que é considerado o pioneiro do liberalismo econômico. Ele vai defender as leis de economia, a existência de leis de mercado, como a livre oferta e procura, em oposição ao mercantilismo, que predominava na Europa até o século XVIII. Para ele, a riqueza é determinada pelo trabalho, mais o investimento de capital, como fator determinante da riqueza de uma nação. O trabalho, ou seja, a transformação da natureza, mais a aplicação de tecnologias e o investimento de recursos nesses processos vai gerar o desenvolvimento econômico. Ele defende a livre concorrência, o livre comércio, o livre contrato e a teoria da divisão do trabalho, na qual cada trabalhador se especializa numa etapa da produção. A divisão do trabalho é o trabalho por etapas. Ele desenvolveu essa teoria visitando uma fábrica de alfinetes. Um trabalhador pegava a peça do arame, desenrolava, o outro desentortava, o outro cortava, o outro colocava a haste ou a ponta, o outro finalizava e o outro embalava. De tanto repetir a mesma tarefa, de tanto automatizar-se, de tanto reiterar esse movimento, o trabalhador trabalha mais rápido, otimiza o tempo e garante maior produtividade. Só que é mais explorado também. É a teoria da divisão ou especialização do trabalho. E para concluir a nossa aula, o chamado despotismo esclarecido. Muita gente não entende isso, mas vamos lá para a gente tentar compreender. Despotismo, pessoal, é a mesma coisa que absolutismo. Tá? Despotismo é sinônimo de absolutismo. O despotismo é toda forma de poder centralizado, concentrado nas mãos do monarca. O poder centralizado, concentrado nas mãos do rei. Então vamos chamar despotismo e esclarecido. A palavra despotismo é sinônimo de absolutismo. Todo déspota é um tirano, um monarca absolutista. Todo esclarecido no século XVIII era um iluminista. O iluminismo ele formulou o que? Ideias, modelos filosóficos, políticos e econômicos. Se você quiser arrebentar na redação, falar bonito, fale assim, ó, arquétipos. Aí. Teorias econômicas, teorias filosóficas, teorias políticas, jurídicas, científicas. Alguns monarcas europeus, no século XVIII, os déspotas, vão ser influenciados por essas ideias. Vão beber nessa fonte. E esses pensadores, esses reis, esses monarcas, conhecidos como déspotas esclarecidos, vão fazer reformas em seus países, reformam seus estados, seus governos, inspirando-se nas ideias do iluminismo, como por exemplo o investimento em inovações tecnológicas, a reforma do processo de justiça, do Código do Processo Penal, o investimento no ensino, nas universidades, a reforma da educação, a diminuição de alguns privilégios de alguns setores ligados ao Estado, setores considerados improdutivos, como a nobreza parasitária, até mesmo a igreja, em alguns países, como o caso Portugal, Espanha, Alemanha. E esses reis adotam ideias iluministas, mas somente aquelas
que não comprometiam o seu poder absoluto. Que não comprometiam o seu poder absoluto. Adotavam alguns princípios da filosofia iluminista sem deixarem de ser absolutistas. Então eles tentavam conciliar o iluminismo e o absolutismo. Vai dar certo? Claro que não, é uma contradição. Você entendeu que a primeira característica do iluminismo é o quê? Detonar o absolutismo. Todo iluminista é anti-absolutista. Mas como é que tu vai ter um rei iluminista? Primeiro fundamento para se modernizar as nações, segundo os pensadores liberais, é destruir as velhas práticas, as velhas instituições, abolir as tradições do passado. O iluminismo vê o passado com desprezo. Portanto, absolutismo e iluminismo são inconciliáveis. Mesmo assim, em alguns países da Europa, as ideias iluministas influenciaram alguns governantes europeus, que passaram a introduzir reformas em seus países na segunda metade do século XVIII, tentando modernizar as estruturas dos estados, reformulando alguns princípios da política, da economia e até criando espaços para a maior participação da burguesia na burocracia estatal, ou seja, nos espaços de poder. Mas o essencial eles não mudaram, que é a manutenção do caráter centralizado do poder político. Eles queriam misturar absolutismo com liberalismo político e econômico. É o chamado despotismo esclarecido, o que não deu certo. Nós vamos ver que o capitalismo industrial se desenvolveu em países que passaram por reformas liberais, até por movimentos revolucionários de caráter liberal, como foi o caso da Inglaterra, como foi o caso das 13 colônias, atuais Estados Unidos, e também como foi o caso da França, em que a mudança da economia, da sociedade, passou primeiro pela mudança na cultura política e nas instituições de poder. Se quisermos implantar o capitalismo, temos que derrubar o antigo regime. Não tem como mudar a economia se não mudar a sociedade e a política. Então, nesses países, houve uma tentativa de modernização frustrada, fracassada, porque iluminismo e absolutismo, despotismo são incompatíveis, são paradoxos, são antagônicos, são opostos. Alguns déspotas esclarecidos, a imperatriz da Rússia, na Rússia os imperadores são chamados de czares. E no caso da imperatriz, czarina. A czarina Catarina da Rússia, Catarina II, foi uma das déspotas esclarecidas mais conhecidas. Em Portugal, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que não era rei, era ministro do rei Dom José. E o Marquês de Pombal ajudou na reforma do Estado português. Ele era assessor do rei Dom José I. Pombal era ministro do ultramar, dos assuntos ultramarinos. Olha aí ele olhando para a frota naval portuguesa, mapas aí, o globo terrestre, para mostrar que é um homem de ciência, uma biblioteca atrás. Pombal foi um dos responsáveis pelo projeto colonial que resultou na fundação das vilas de Macapá e Mazagão, na construção da fortaleza, a colonização da Amazônia, o Tratado de Madrid, tudo que você vai ver em História do Amapá quando for fazer concurso. E qual era a marca do Marquês de Pombal? A forte presença do Estado, a intensificação da presença do poder estatal na Amazônia. Quando você vê a igreja matriz, a fortaleza, a vila, você vê a expressão da forte presença do poder estatal, despotismo esclarecido. O rei Frederico II da Prússia, que depois do século XIX passou a se chamar Alemanha, e Carlos III da Espanha, os chamados déspotas esclarecidos. Beleza?
E como desdobramentos do iluminismo, as revoluções liberais, os movimentos revolucionários que marcaram a Europa e as Américas no século XVIII e XIX, a Declaração de Independência das 13 colônias, que vamos estudar, os experimentos científicos com base nos estudos de vários intelectuais, homens de ciência, como a descoberta do para-raio por Benjamin Franklin nos Estados Unidos, o desenvolvimento do estudo da cadeia do oxigênio por Lavoisier, que é um químico francês, considerado o pai da química moderna, né? Antoine Laurent Lavoisier, o pai da química, aqui na sua estrutura, os seus estudos de laboratório, estudando a decomposição da água e a importância do oxigênio. Marie Montagny, que descobriu o processo de inoculação, a aplicação de pedaços de tecido no organismo de uma pessoa sadia, retirados de uma pessoa que está com alguma infecção ou alguma doença, né? E depois, né, o outro intelectual inglês chamado Edward Jenner, que vai desenvolver o método de desenvolvimento da vacina. Como a observação, a dúvida, o desenvolvimento do experimento, do estudo laboratorial, os testes, a comprovação, a elaboração de uma teoria e de uma lei universal são influências que o iluminismo representará com relação à afirmação da ciência e dos fundamentos da civilização ocidental no século XVII e XVIII. Encerramos aqui essa cansativa, mas importante aula sobre a nossa competência 3, Iluminismo e Revoluções Burguesas. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Até a próxima.